Quais arcanos do tarô podem simbolizar a chegada de um bebê para você que faz leituras sobre gravidez e tudo mais? Vou mostrar aqui uma lista de arcanos, tá? Um a um, de por que eles simbolizam, né? Essa chegada, a possível chegada de um bebê. Lembrando, gente, que na verdade eu nem leio para gravidez, tá? Assim, eu não leio para gravidez em relação a tipo, tô grávida ou não tô, é menino ou menina, esse é o pai da criança ou não é? Esse tipo de coisa eu não leio, porque eu acho que existe teste de farmácia, existe programa do ratinho, teste de DNA, enfim, né? Então, tem outros meios, né? Agora, assim, é um bom momento para engravidar, tem possibilidade de engravidar esse ano, é hora de aumentar a família. Isso, ok, tá, isso eu leio. Então, gente, eu vou mostrar aqui uma série de cartas hoje para você que talvez está um pouco em dúvida, sabe? A consulente pediu para ver gravidez, eu não tenho certeza que carta pode simbolizar ou não. Ou então talvez esteja querendo ver para você mesmo, sua família, né? Enfim, vamos dar uma olhada, certo? Mas antes disso, eu vou pedir para você me seguir no Instagram se você não me segue ainda, senão você vai ver esse vídeo, vai se esquecer de mim depois e nunca mais vamos manter contato. Muito triste, né? Então, dá uma olhadinha no meu Instagram. Lá eu tô direto, tá? Aqui no YouTube dou as caras de vez em quando, mas no Instagram fico direto por ali. Muito mais fácil da gente conversar, se conhecer e vocês conhecerem também meu conteúdo. Bom, vamos lá. Primeira carta é a mais óbvia de todos, tá? Que é a Imperatriz. Vou começar do óbvio e tem algumas cartas que tenho certeza que mesmo você que é tarólogo já, assim, há tempos, pode te surpreender bastante. A Imperatriz, ele é o arquétipo da mãe no tarô. Então, muitas vezes quando a consulente pergunta, né? A gente é uma mulher, pergunta, olha, tô grávida, é o momento de engravidar, e sai a Imperatriz, é muito positivo. Acho que é o maior sim que o tarô pode dar. Tem um caso de uma taróloga, eu não me lembro agora o nome dela. Eu vi numa live dela com o Atom Gondim, tá? Do Toro Solar. E ela contou esse caso, assim, né? Que ela tava ali com a filha, eu acho. Ou a neta, não sei. E ela queria saber se estava grávida. Vai, vó, tira uma carta pra mim que eu estou grávida. Ela falou, não, não é assim que funciona. Não tiro pra gravidez, papapá. Então tá. Ela convenceu e falou, vou tirar uma carta só. Se sair a Imperatriz, você tá grávida. E saiu. E ela tava. Então, a Imperatriz é uma carta muito forte, talvez a mais forte para simbolizar a gravidez. Depois temos quatro cartas que algumas pessoas podem pensar já nelas porque tem muito a ver com a Imperatriz, que são as quatro rainhas do tarô. Mais uma vez, isso geralmente se uma mulher pergunta se está grávida ou se é momento de engravidar. Se um homem pergunta, pode até ser que saia um imperador como, sim, é momento de assumir uma certa paternidade, né? Mas as quatro rainhas são os quatro arquétipos de mães que nós temos no tarô. Inclusive tem uma aula minha sobre isso, tá? Sobre os quatro arquétipos de mães dentro aqui do contexto das quatro rainhas do tarô. Isso vai ser um sim muito grande, principalmente se a rainha que sair sintonizar com a consulente no sentido de que tipo de mãe ela seria. Por exemplo, a mãe que tá com o chinelo na mão, a mãe mais brava, ou então a mãe que não deixa de viver a vida dela, que é sociável, que tem amigas, que toma uma cervejinha, que faz pilates e tudo mais. Ou a mãe super amorosa com as crianças, mas cheia de amor, até demais, às vezes até sufoca às vezes a criança, né? Ou a mãe super preocupada e cuidadosa, que tá vendo se o filho tá levando blusa, que hora que vai, que hora que volta, não dorme enquanto o filho não chega em casa. Então, se de repente sai desses arquétipos de mãe e a consulente se identifica, pode ser meio que um chamado, uma mensagem que ela tá entrando no arquétipo daquela mãe justamente por conta de uma energia maternal que tá para chegar. Próximas quatro cartas também são um pouco intuitivas, que são os quatro ases do tarô, também podem sim simbolizar a chegada de um bebê. Todo as representa uma novidade em potencial, algo que pode acontecer, que está ali nos caminhos. Então, se ela fala, dá certo de eu engravidar, eu vou conseguir engravidar, e sai um as, sim, não existem obstáculos assim para isso, tá? Tem um potencial muito grande, mas isso ainda é potência, não é concretização. Geralmente, quando sai o as, não é que a pessoa já está grávida, mas ela está pronta para engravidar, tá tudo encaminhado para que ela engravide. A não ser o as de ouros, que eu acho que é o único que deixa mais margem para que ela já esteja grávida. O as de ouros, ele é a semente. Semente vem de sêmen, né? Então, assim, a semente já foi germinada. Agora é meio que esperar ela se desenvolver para nascer, para crescer, para dar seus frutos, tá? Mas qualquer outro as pode ser um símbolo forte de que existe uma tendência para que essa pessoa engravide em breve. Inclusive, como adendo, pode ser que
os ases simbolizem até mesmo o sexo do bebê, tá? Porque ouros e copas seriam o sexo feminino, tá? E espadas e paus, um bebê do sexo masculino. Então, se você também tira para ver sexo do bebê, outra coisa que eu não faço, tá? Já falei. Mas se você tira, tudo bem, ó. Os ases aqui estão aí para isso também. Bom, eu acho que essas 9 cartas até agora são mais intuitivas, assim, para o tarólogo entender que está falando sobre nascimento e tudo mais. As outras, pode ser que algumas pessoas achem um pouco estranho, tá? Inclusive, se você tiver uma visão dessas cartas diferente, comenta aqui embaixo, porque aqui o espaço dos comentários, gente, é um espaço muito saudável para a gente dialogar sobre isso. Tarô é muito mais arte do que ciência, então não existe sim definitivo e não definitivo, estamos muito abertos à opinião das pessoas, isso sempre agrega valor para quem está vendo o vídeo também. Eu respondo todos os comentários, tá? Se tiver um comentário bem legal, deixa fixado também. Próxima carta, o Sol. Renan, por que o Sol pode simbolizar a vinda de um bebê? Bom, porque temos um bebê vindo na carta. É literal, assim. O tarô não é só o significado dos livros, gente. É imagem. Olha isso, tem um bebê. E ele tá num cavalo. O cavalo simboliza movimento, avanço. Esse bebê tá para chegar. É muito literal que o sol simboliza a chegada de um bebê. Geralmente, quando sai o sol, é um bebê que é muito desejado pela família, é alguém que quer engravidar demais. Não é aquela pessoa que está com medo de engravidar e vem o sol. Peraí, pode até ser no sentido de surpreender a pessoa vai gostar bastante. Mas geralmente a pessoa quer muito, sabe? E esse querer é transformado em sucesso, em vitória. Eu consegui, sabe? Agora que eu consegui, o sol traz essa energia de vitória, de sucesso, e aí temos o bebezinho vindo, tá? Geralmente é um bebê que chega com muita saúde, com muito vigor, certo? Próxima carta, Valete de Ouros. Por que o Valete de Ouros, Renan? Bom, como eu falei, todos os ases carregam uma energia de começo. O Valete também, só que o Valete é um pouco diferente, assim, sabe? Ele não vai literalmente falar da chegada de um bebê ou nada nesse sentido. Porém, o de Ouros, eu diria que é a carta que mais fala sobre a chegada de um bebê, talvez mais do que a Imperatriz. E eu vou explicar rapidamente por quê. Os valetes, no sentido hermético do tarô, no sentido de estudo que a gente associa com a Cabala, por exemplo, né? A Cabala, a árvore da vida, não existem valetes, existem princesas. Assim como no lugar dos cavaleiros, nós temos príncipes. Então, a corte é formada de princesas, príncipes, rainhas e reis. Por quê? Porque existe o equilíbrio energético entre yin e yang, masculino e feminino. Né? Na nossa corte tradicional, entre aspas, de tarô, temos valetes, que são homens, cavaleiros, que são homens, reis, que são homens, e rainhas, que são mulheres. E na verdade, se a gente for pegar até mesmo o sentido de valete ou pajem, né? Se a gente for estudar mais profundamente essas cartas, a gente vai ver que eles têm energias femininas. Isso até mesmo astrologicamente falando. Então, faz muito sentido que eles sejam princesas e não valetes. E Ouros é o naipe da matéria, daquilo que é terreno, daquilo que é físico. Então, o que essa princesa carrega? Vou mostrar para vocês, segundo o tarô hermético do Marcelo Deodébio. Essa é a princesa de moedas. Percebam que ela está claramente grávida. E a descrição aqui do lado, não sei se vocês conseguem ver, a princesa da terra carrega dentro de si a semente da próxima geração. Certo? Então, é uma carta literal, extremamente literal, no livro mesmo. Assim, lembrando que isso aqui não é um livro da visão do Marcelo Deodébio, da Priscila Martinelli, mas é um estudo da arte do tarô, da história do tarô associado ao hermetismo. Né? Então, nós temos o Valete de Ouros como talvez a carta que mais simboliza a chegada de uma criança e por muitas vezes ignorada nesse sentido, né? A pessoa às vezes não sabe, não consegue associar. Próxima carta, a sacerdotisa. Ah, Renan, não, peraí, a sacerdotisa não simboliza o filho. Não, não simboliza o filho, mas simboliza a fertilidade para que se tenha o filho. Por quê? Temos aqui uma passagem interessante da sacerdotisa para a imperatriz, quando a gente olha no fluxo dos arcanos, né? Arcano 2 e arcano 3. A imperatriz é a mãe, como nós vimos, a mulher madura, que já teve filhos. E a sacerdotisa é a mulher que não teve ainda, mas está pronta para evoluir para a imperatriz. Ela está fértil, representa uma mulher em estado virginal que pode conceber uma criança em breve.
A sacerdotisa, ela é o receptáculo para a criação. Isso é muito bonito, né? Nesse tarô aqui não é tanto, mas tem alguns tarôs que a forma da capa dela até lembra um órgão feminino, né? Assim, o formato assim, para mostrar essa questão do receptáculo. Que lá, se entrar uma energia do mago, por exemplo, energia yang de criação, ela vai se tornar imperatriz. E aí que 1 mais 1 é igual a 3, né? Junto o mago, junto a imperatriz, a sacerdotisa, e temos a imperatriz, temos a criança, enfim. Então, ela é um forte símbolo de fertilidade. Se a pessoa pergunta sobre questões tipo, vou conseguir engravidar esse ano? Aí sim, entendeu? É um sim muito grande. De maneira muito parecida, temos a Lua. Por quê? A Lua fala sobre confusão, ilusão, etc, ok? Mas também fala muito sobre essa questão da fertilidade feminina. É uma carta muito feminina e muito fértil, tá? Inclusive, gente, a Lua e a sacerdotisa são cartas muito parecidas, tá? Não sei pra quem tá ligado disso, mas são cartas muito parecidas. Tanto que a sacerdotisa tem uma lua na cabeça, uma triluna, na verdade, né? Que mostra as 3 fases da lua, né? Exceto a lua nova, né? A lua crescente, cheia e minguante, que seria a mulher. A lua crescente é a própria sacerdotisa, né? A mulher em seu estado de desenvolvimento, né? Crescendo, tanto que tem outra lua crescente aqui embaixo, né? A lua cheia é a mulher madura, a mãe, e a lua minguante seria a idosa, a anciã, tá? Então, os 3 estados femininos. E aqui a lua é uma carta muito forte também. Tanto que, astrologicamente falando, a sacerdotisa está associada, adivinha o quê? Ao planeta Lua. Eu falo planeta Lua porque quem conhece a astrologia clássica sabe o que está falando. São 7 planetas sagrados. A Terra não tá, porque não é da perspectiva da Terra para fora, e a Lua é considerada um planeta na astrologia sagrada, clássica, né? Então, ela está associada ao planeta da Lua, e a Lua não está associada à Lua. A Lua está associada ao signo de Peixes. Então, elas são muito próximas as duas, assim, certo? E as duas podem simbolizar a fertilidade. Próxima carta, essa daqui vai pegar muita gente de surpresa, que é o pendurado. Porque normalmente quando você se pergunta sobre uma gravidez e sai o pendurado, você vai falar que não é o momento, que tem que esperar, e faz sentido sim, tá? Mas é interessante você olhar ao redor do pendurado e tentar entender o que está acontecendo. Por quê? Porque o pendurado é quase que literalmente um feto. Temos alguém todo amarradinho, com as perninhas dobradas, o bracinho dobrado, de cabeça para baixo, com a cabecinha para baixo, de onde sai uma luz, que é o momento do nascimento de uma criança. Esse pendurado, ele tá parado. Por quê? Porque não tem como se movimentar dentro de um útero, né? Ele tá num estado onde ele precisa aguardar um processo interno acontecer para que ele possa nascer. Ele é muito literal em relação a ser um feto. Então, dependendo da leitura, do teor da leitura, das cartas, pode simbolizar literalmente que a mulher tá grávida, tá com um bebê ali dentro, tá? E como era de se esperar, a próxima carta é justamente a morte, que é uma carta que faz todo sentido com o nascimento de uma criança, mas pode também pegar muito tarólogo de surpresa. Como assim a morte? A mulher leu pra gravidez, se é a morte, eu falei, pronto, vai abortar a criança? Jamais, não é não. A morte é nascimento. A morte é a carta que talvez mais fala sobre a vida. Inclusive, eu mesmo já fiz uma previsão de nascimento com a morte. Como eu falei, não jogo para gravidez, mas fiz uma leitura anual com uma pessoa uma vez, muito tempo, mês a mês, e no mês da morte, eu comentei alguma coisa assim, não me lembro tal, né? E eu sei que chegou nesse mês, em setembro, assim, sabe? Depois de 9 meses que a pessoa tinha encomendado o trabalho, ela mandou uma foto segurando a mão da criança e falou: chegou a carta da morte, naquele mês. Então, ela mostra exatamente a transição entre as vidas, né? O que seria a morte? A morte que a gente conhece, para além do tarô, a morte que a gente conhece, o que é? É o momento que nossa vida terrena acaba e começa uma vida espiritual, pelo menos é nisso que eu acredito, cada vai ter de cada um, mas a gente transita, faz uma transição, né? De um ponto para o outro. Ah, eu não queria ter que fazer isso, gente, mas vou mostrar rapidinho para vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Morte, vida, ciclo. É uma imagem que eu acho muito simbólica para isso. Eu acho que seria interessante mostrar aqui rapidinho aqui na aula para vocês. Já achei a imagem aqui, então não vai dar tanto trabalho. Bom, essa imagem aqui, gente, ó. Tá meio pequeno para vocês, mas ixi, tá muito pequeno na verdade, né? Aqui, acho que tem uma maior aqui pra gente ver. Ei, meu Deus do céu, tudo pequenininho. Vamos ver se essa tá maior. Acho que eu consigo.
clicar aqui para ver melhor, né? Bom, o que eu quero dizer é que nós temos basicamente como se fossem duas vidas, né? Nós temos aqui a morte e a vida é representado por uma lemniscata. Lemniscata é aquele símbolo do infinito. Então, nós temos aqui um ciclo, 2 ciclos na verdade, né? Então aqui nós estamos envelhecendo, 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 morremos. Pronto, transitamos para uma outra vida. E nessa vida a gente nasce como um feto, né, um bebezinho, e vai vivendo, 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 crescendo, envelhecendo, morreu, vai para outra vida. Seria uma vida espiritual e uma vida material, por exemplo, né? Aí deve da crença de cada um. Mas, o que eu quero dizer é o quê? A carta da morte é literalmente esse ponto central. A carta da morte não é toda essa vida aqui. Não. A carta da morte é o ponto central da lemniscata, ou seja, a transição. A morte é uma transição. É a transição entre uma vida e outra. Então, a morte, para além do tarô, a morte, como a gente entende na vida, tá complexo isso, né? Ela não é todo o estado de estar morto. Ela é o momento que a pessoa deixa de viver. Isso é a morte. Certo? Da mesma forma que ela deixa de viver e vai para um outro mundo, quando a pessoa nasce, é literalmente um momento de morte. Ela sai do mundo espiritual, digamos assim, e nasce para o mundo real. E toda morte, seja a chegada ou a saída de alguém, é dolorosa, não é? É um processo difícil, porque toda transição é difícil, toda morte é difícil. Então, quando a gente vê uma morte com uma cena aterrorizante, assim, é porque a transição é difícil. A gente vê uma caveira, é porque quando morre, todo mundo é igual. Mas quando nasce também, não importa se você é filho de um rei ou filho de um plebeu, se aí nasceu igual, nasceu chorando, do mesmo jeito, é tudo igual. Então a caveira representa isso também. Então olha que interessante, a morte é muito literal quando diz sobre nascimento de crianças, né? E ela vem depois do pendurado, ou seja, depois do processo gestacional, depois da gestação. Ela vai ser o nascimento que o pendurado está tanto aguardando. Uma outra analogia que eu gosto muito de fazer é que o pendurado é o casulo da lagarta. A lagartinha estava andando e virou um casulo. Ficou ali pendurado no casulo. Quem vê de longe acha que está parado, mas internamente tem muita coisa acontecendo. E a morte? A borboleta, obviamente. Ou seja, é a transição entre o casulo e a borboleta. A morte, a borboleta não vai existir sem a morte da lagarta, né? Então, tem muitos tarôs que inclusive representam a morte como uma borboleta mesmo. E para terminar, uma carta que também pode assustar algumas pessoas, mas temos aqui a torre. Por quê? Porque a torre é a primeira carta que a gente passa na nossa vida, é a torre, que também pode representar o momento do nascimento, né? Por quê? A torre no tarô, ela representa o momento onde está tudo bem, está tudo certinho, só que você acha que está certo, você está acomodado. No fundo tem uma coisa que vai acontecer e vai mudar tudo sua vida. Então você está aqui tranquilo na sua torre, vem um raio, derruba tudo, você tem que sair e se virar. O que é isso senão um nascimento? Você está quentinho no outro cordão umbilical, alimentando ali, crescendo suave. De repente, pá, te arrancam de lá. Vem uma luz que você não sabe de onde, você tem que aprender a respirar. Você chora pra caramba, já acorda no teu cordão e fala, te vira que agora tu nasceu. É a primeira torre que todo mundo passa na vida, tá? Então a torre, ela não costuma ser literal em relação assim, é um bom momento para engravidar, não sei o que tem. Isso não. Mas ela pode ser literal ao demonstrar a cena de um parto acontecendo. A torre não é uma gravidez, a torre é um parto acontecendo. É basicamente isso. Certo? Bom, espero ter ajudado. O vídeo ficou um pouco maior do que eu pensava, né? Eu falo demais, né? Mas espero ter ajudado. Se você curtiu, não esquece de dar aquela corrida no Instagram para me seguir, pra gente não perder contato. E um recadinho final aqui para quem tá muito interessado no assunto, que ficou até o final. Meu curso de arcanos maiores está por R$19. Primeiro link na descrição. Dá esse votinho de confiança para mim, mais barato que um lanche. Vai lá que você vai ver como o curso tá bacana. A gente vai ter mais contato ali e se ver bastante na nossa área de membros. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!